Conhecido como o principal analista científico do final do período vitoriano, exercendo sua profissão no Ministério do Interior, Stevenson era um homem de Yorkshire que havia desenvolvido sua prática no Guy Hospital, onde seguiu os passos de Alfred Shane Taylor, autor de um erro químico potencialmente catastrófico no caso de Thomas Smersh. Stevenson fez muito para fortalecer a credibilidade da medicina nos anos após sua nomeação em 1872 para o Ministério do Interior, comparecendo sempre a grandes julgamentos de envenenamento, vários dos quais podem ser lidos em todos os lugares. Talvez o caso mais estranho de Stevenson tenha ocorrido em Huntingdon, em 1898. Anne Holmes, uma viúva local de posses restritas, sucumbiu a uma dose de estricnina no início de janeiro. Pelas circunstâncias, parecia que ela havia se imaginado grávida. Pedindo a seu primo, Walter Orford, para providenciar algo que provocasse um aborto espontâneo. O pacote de pó que recebeu em troca foi fatal. E Orford, que Anne pensava ser o pai da criança, conforme ela acreditava. Ele foi preso. Embora a carta não assinada que acompanhou o pó fornecesse algumas palavras tranquilizadoras. Tome um pouco de água. É bastante inofensivo. Sairá em 1 ou 2 dias. A pobre Anne havia ingerido 10 grãos de estricnina. Menos de 1,5 grão, Stevenson testemunhou com segurança que, com certeza, mataria um adulto. E ele alertou que muitas vezes ocorriam fatalidades com doses muito baixas, de 1/4 a meio grão. Havia poucas dúvidas sobre o veredito. Em 28 de dezembro de 1897, Orford adquiriu um verdadeiro tesouro para um envenenador na loja de um farmacêutico. 90 grãos de estricnina em pó, meio quilo de arsênico, 1 onça fluida de ácido prússico e 1 xilin de ácido carbólico. Como ele era fazendeiro de profissão, a transação não levantou suspeita. Após a morte de Anne, no entanto, nem todo o estoque de veneno de Orford pôde ser contabilizado. Houve também a sugestão tentadora, nunca totalmente confirmada, de que ele havia eliminado 3 outras pessoas ao longo dos anos, todos por meios semelhantes. Ele foi executado na prisão de Cambridge em junho de 1898. Para Stevenson, o caso permitiu-lhe romper com o padrão dos testemunhos, mas apenas até certo ponto. A história é difícil de confirmar, mas é dito que em certo ponto, durante o julgamento, um dos advogados derrubou o pacote de estricnina. Percebendo o perigo, caso um único grão da estricnina não fosse recuperado, o juiz Hawkins ordenou que o Dr. Stevenson deveria se ajoelhar e pegar cada átomo do pó antes de permitir que o julgamento fosse retomado. Stevenson, embora sempre um servo obediente da lei, tinha 60 anos na época. Ele sobreviveu à experiência e continuaria a testemunhar nos julgamentos de assassinatos eduardianos como George Chapman e Arthur Devereux, antes de sua morte, que foi em 1908. Sua morte, por fim, confirmou a transferência da chama analítica do Guy Hospital para o Queen Mary's Hospital, e o caminho foi aberto para a ascensão dos analistas célebres do início do século XX.